No cemitério de São Pedro, em São Paulo, o zelador Luiz Nunes, durante seu turno, escuta gritos de socorro e pedidos de ajuda. Ele estava com duas senhoras que se encontravam no local fazendo suas orações. Eles se assustaram com os gritos e o Luiz começa a percorrer pelos corredores do cemitério para tentar localizar de onde estava vindo os gritos. Enquanto estava procurando, encontrou umas pessoas que estavam em orações e perguntou se elas também estavam ouvindo os gritos de socorro e os pedidos de ajuda. Elas, porém, não estavam escutando nada e também não tinham visto nada de diferente no local. Luiz, então, volta a andar pelos corredores do cemitério em busca das vozes. Depois de 2 dias passados, o zelador Luiz conseguiu descobrir que os gritos de socorro e os pedidos de ajuda estavam vindo dos túmulos das 13 almas do edifício Joelma. Luiz então decide jogar água nos túmulos e depois disso os gritos se silenciaram. Depois do ocorrido, começaram a jogar água nos túmulos todos os dias. Assim, acalmaram as 13 almas que morreram carbonizadas numa das maiores tragédias da cidade de São Paulo, o incêndio do edifício Joelma. Entre centenas de vítimas, esses 13 corpos jamais foram identificados. E esses 13 corpos deram origem ao mistério das 13 almas, um dos enigmas que ronda até hoje o edifício Joelma. Antes do Joelma existir, no terreno existia uma casa. Nela vivia um professor de química chamado Paulo Ferreira Camargo, sua mãe, Benedita Ferreira Camargo, e suas duas irmãs, a Maria Antonieta e Cordélia. Paulo começou a construir um poço no quintal da casa. Os pedreiros contratados acharam estranho a profundidade que o Paulo queria o poço. Estava ficando cada vez mais fundo e, mesmo assim, Paulo queria mais fundo. Quando questionado, ele dizia que era para seus estudos de química. Sendo assim, os vizinhos não estranharam nada e nem a própria família. Paulo era calmo e gostava muito, ao anoitecer, tocar seu piano em casa. Sua mãe e irmãs sabiam desse costume e não estranharam nada naquela noite. Depois que terminou de tocar o piano, Paulo, sem motivo algum, pega sua arma e mata cada uma delas, as irmãs e a sua mãe. Foi rápido a matança, nem deu tempo delas fugirem ou se defenderem. 19 dias depois, a polícia recebe uma denúncia e vai até a casa para averiguar. Questiona o Paulo sobre os desaparecimentos de sua mãe e irmãs. Paulo diz que elas sofreram um acidente no Paraná e morreram. A polícia nega o ocorrido, pois não havia nenhum vestígio de um acidente dessas proporções no Paraná naqueles dias. Nesse momento, os policiais questionam sobre o poço e Paulo explica que era para suas pesquisas. Os policiais pedem para entrar na sua casa e já começam a subir as escadas e entrando. Paulo começa a ficar muito estranho dentro da casa e os policiais reclamaram do frio que estava ali dentro. Paulo começa a chamar a atenção devido à palidez e à aparência de pavor e medo. Parecia que ele estava tendo alucinações ou vendo assombrações. Os policiais continuam questionando Paulo sobre o desaparecimento da sua família. E Paulo tenta até desconversar e fala que elas viajaram para visitar parentes no Paraná. Nesse momento, os policiais observaram que Paulo estava muito assustado, com algo que somente ele estava vendo e parecia estar ficando em pânico. Os policiais perguntaram se ele estava se sentindo bem. "Tá tudo bem com você, Paulo?" Ele que respondeu que sim. Entrou no seu quarto e deu um tiro na própria cabeça. O mistério das mortes nunca foi desvendado. Depois disso, começaram a cavar o poço e encontraram os 3 corpos. No resgate,
dos corpos, um bombeiro morreu vítima de infecção cadavérica. O triplo assassinato, seguido de um suicídio, abalou profundamente a população de São Paulo e ficou conhecido como o crime do Poço. O lugar ganhou fama de mal-assombrado e todos falavam da Casa 104, da Rua Santo Antônio. Em 1972, a casa foi demolida e construíram no local o edifício Joelma, de 25 andares. Os 15 andares eram ocupados por escritórios de um banco. Os 10 pavimentos inferiores ficava o estacionamento. Chegaram até mudar o número do prédio, mas a maldição continuava no terreno. A tragédia do edifício Joelma ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1974, resultando na morte de 191 pessoas e mais de 300 feridos. O incêndio, que se iniciou no 12º andar do prédio, foi noticiado no Brasil inteiro e até em veículos internacionais. O moderno prédio havia sido construído 2 anos antes do ocorrido, mas não contava com escadas de incêndio. Além disso, as divisórias das salas e escritórios do edifício eram compostas de diversos materiais inflamáveis, como móveis de madeira, carpete, cortinas e forros internos de fibra sintética. Por volta das 8h45 do dia 1º de fevereiro de 1972, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado resultou em uma explosão no 12º andar e rapidamente alastrada ao longo dos minutos seguintes por todo o edifício. O então secretário dos Serviços Municipais, o engenheiro, afirmou ao Jornal do Brasil que havia a possibilidade do calor ter superado a marca dos 900 graus. Gente, que loucura, que absurdo. Vamos lá. Quando a equipe de resgate confirmou que todos os sobreviventes haviam sido resgatados, por volta das 15 horas, a retirada dos corpos iniciou em uma cuidadosa operação ao longo do prédio, já direcionando os restos mortais para o Instituto Médico Legal em caminhões, vans e ambulância. Um caso, no entanto, chamou a atenção dos envolvidos na limpeza do local. Logo começaram a aparecer rumores de que uma maldição rondava o lugar no terreno que o edifício Joelma foi construído. Engana-se quem acredita que as histórias assombradas do local terminam aqui. Antes do crime do poço e do incêndio, o local era um pelourinho onde escravos eram torturados e posteriormente executados. A má fama do local é tão antiga quanto a sua criação. Tal fato que originou o nome da região, que para os povos indígenas significa morte. O edifício Joelma, que foi rebatizado de Edifício Praça da Bandeira, é um prédio localizado na Rua Santo Antônio, 140, no centro de São Paulo. Desenhado pelo arquiteto Salvador Cândia, foi inaugurado em 1971, com 25 andares e 110 de garagem. Localizado na esquina com a Praça da Bandeira, tem uma segunda entrada no endereço da Avenida 9 de Julho, 225. O local entrou para a história pelo mais horrível incêndio da cidade em 1974, causado por instalações precárias do ar-condicionado. Foram 191 mortos e mais de 300 feridos. Após o incêndio, o prédio ficou em obras por 4 anos e foi reinaugurado em setembro de 1978. Hoje, ele está renomeado como o nome Praça da Bandeira. O prédio ainda carrega os fantasmas do passado, carregados de morte e tragédias. Quis trazer para vocês essa história que eu achei bem intensa, né? E realmente bem pesada, as maldições aí desse terreno, né? Bom, espero que vocês tenham gostado, né?
Se vocês gostaram, não esqueça de dar aquele joinha, de curtir e também dá uma força para o canal, se inscreva. Nós temos vídeos novos todas as semanas. Até a próxima!